Vamos ficar em pé e chamar a pastora Patrícia, que hoje ela tem o bolo do Senhor, amém? Estenda as suas mãos e vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, Senhor, está a tua serva, Senhor, e eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dela, Senhor Deus. Aquilo que o Senhor, Pai, colocou no coração dela, Senhor, que ela possa transmitir para nós, Papai amado. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dela tremendamente, Senhor. Não deixa que nenhuma seta, Papai, venha cair sobre a vida dela, sobre o lar dela, sobre a família dela, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. A paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Estou muito feliz por poder estar aqui. Saúdo a você que está em casa, com a paz do Senhor Jesus, e vocês que estão aqui. É uma alegria muito grande poder estar aqui no primeiro culto da tarde do ano de 2022. É um culto, como eu já falei aqui várias vezes, mas eu gosto de repetir, que eu amo estar presente. Orei muito ao Senhor para poder me permitir estar aqui, e Ele tem me dado graça e misericórdia, e eu estou conseguindo estar aqui às terças-feiras, amém? E eu quero dizer para vocês, queridos, que nós estamos mesmo vivendo tempos de tribulação, de muitas enfermidades. Então nós vamos orar no final deste culto pela cura, porque eu creio que Jesus Cristo de Nazaré pode curar qualquer enfermidade, pode aliviar os sintomas, pode aliviar a dor, o sofrimento de qualquer que seja a enfermidade. Então você que está aqui, nós vamos orar, e você que está em casa, fique até o final para que você possa receber. Se você tem aí um pedido de cura, alguém que você quer entregar nas mãos do Senhor Jesus, então acompanhe-nos até o final deste culto que nós vamos orar. E eu creio que o Senhor vai liberar milagres e vai curar nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? E eu quero compartilhar uma mensagem que o Senhor me deu nesta tarde. Quero pedir que você abra junto comigo no livro de Jó. Glória a Deus. Eita, Jó. Livro de Jó, capítulo 42, o versículo 10. O tema da minha mensagem é a restauração de Jó. Porque nós estamos num ano de restauração, o Senhor quer nos restaurar, então tenho certeza que Ele nos trará muitos exemplos de homens e mulheres que foram restaurados pelo Senhor, e nós vamos poder nos espelhar nessas pessoas e continuar perseverantes com esperança, como aqui a evangelista Vilma abriu tão lindo este culto no livro de Romanos. Amém? Então, amém? Todos encontraram? Se não encontrou, tem aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém? Podei-vos assentar. Eu quero pedir, se você puder, Igor, eu vou ler alguns outros versículos. Se você puder, não feche sua Bíblia, mas eu gostaria de ler na versão NVI. Pode ser? Glória a Deus. Foi a maneira que o Senhor falou comigo, então vamos seguir dessa forma. Esse texto de Jó, eu conheci o livro de Jó lá em 2013, quando eu tive a experiência de engravidar, e na 9ª semana de gestação eu vim a perder o meu bebê, e foi tão difícil aquele tempo de luto. Quem perdeu alguém que ama aqui sabe o quanto é difícil esse momento, cada um com a sua dor, cada um com o seu tamanho de sofrimento, mas eu quero dizer para vocês que foi muito difícil. E eu fui buscar na palavra de Deus uma maneira de aliviar aquela dor tão grande que parecia que sangrava o meu coração, de tanta tristeza, de tanta dor. E eu fui atrás da história de Jó, porque eu conhecia uma história de Jó, onde havia, eu creio que vocês também já devem ter ouvido
um ditado que diz que tem que ter paciência de Jó, né? Tem que ter uma paciência de Jó. E aí eu falei, bom, então eu creio que nesse livro de Jó, Jó vai me dar a receita pronta de como eu tenho que ter paciência para passar por esse momento de tribulação. Mas, queridos, o que mais me alegrou e me ajudou com a história de Jó foi saber que ele é humano, como todos nós. Diferente do que eu já tinha escutado, que ele era um santo, intocável, indiscutível, impecável, que nada ele sentiu, que ele não reclamou, que ele não murmurou, que ele suportou. Diferente de tudo isso, se você ler o livro de Jó, você vai ver e se deparar com um Jó tão humano quanto eu e quanto você. Então eu sei que o Senhor me levou até aquele livro justamente para me mostrar que eu poderia ser eu mesma, que eu tinha o direito de sofrer, que eu tinha o direito de chorar, mas que ele tinha com toda aquela situação restauração para a minha vida, como ele teve com Jó. Nós lemos aqui nesse verso que o Senhor não só restaurou a vida dele, mas o Senhor acrescentou tudo em dobro o que ele tinha. E nós vemos nos primeiros capítulos do livro de Jó que Deus permite o diabo, a Bíblia fala exatamente isso, que Deus permite o diabo ir lá e liberar algumas situações, algumas tribulações na vida dele, mas sempre lembrando que sempre que ele quer atuar é com a permissão de Deus. Deus é quem sabe de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra e só Ele pode qualquer coisa. E Ele libera, sim, algumas situações para as nossas vidas. E Jó, então, ele é confrontado por sua esposa. A esposa fala para ele, abandona esse Deus e morre. Que Deus é esse que te permitiu chegar? Ele perde tudo que ele tem, ele perde os filhos morrem, só sobra a esposa para cutucar a vida dele, e ele fica leproso, ele se coça com caco de telha, não tem mais nada, perde toda a plantação, perde todo o gado que ele tinha, ou seja, acontece tudo na vida de Jó. E aí, no final do capítulo 2, né, no verso 10, nós vemos que Jó, apesar de tudo isso, nesse versículo, ele responde para a mulher dele assim, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, em tudo até aquele momento. Então, Jó recebeu todas essas notícias, ficou doente, aconteceu tudo isso, e a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Mas aí, nesse mesmo capítulo, nos versos de 11 a 13, nós lemos sobre 3 amigos de Jó, que diz assim a Bíblia, quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Daamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um de uma região, da sua região, combinaram de encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então esses amigos de Jó, eles chegam para ele, saem cada um da sua região como amigos. Amigo é isso. Aonde quer que esteja, o amigo vai até você, chega até a nossa vida para tanto na dor quanto na alegria. E eles vão até Jó. E aí eles de longe olham Jó, sabem que é Jó porque estão chegando
próximo à casa dele, mas não reconhecem de tão destruído que ele deveria estar. Como ele estava leproso, provavelmente a carne dele já estava toda apodrecida. Até a gente falou de leproso outro dia aqui, talvez sem orelha, sem o nariz, porque são cartilagens, enfim. Então, aquela aparência de Jó deixa eles assustados. E eles então conseguem ver a tristeza, porque eles já sabiam tudo o que tinha acontecido com Jó. E aí eles chegam perto dele, sentam com ele e começam a chorar. Os três junto com ele. Isso realmente é amigo de verdade. Até aí. Se eles tivessem parado por aí, teria sido uma boa atitude. Chorai com os que choram, diz a Bíblia, né? Mas eles então começam a discursar, porque Jó fala o que ele está sentindo. Então, sabe aquele versículo que a gente leu, dizendo que Jó não pecou com seus lábios? Então, aí, eu queria ler com você Jó 3 e 4. Ele diz assim: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Ele maldiz o dia que ele nasceu. Ele está tão sofrido, ele está tão apavorado, ele está tão em pânico, ele está tão angustiado, triste, nervoso, ansioso, atribulado com tudo que aconteceu com ele, que ele maldiz ao Senhor. Ele maldiz o dia que ele nasceu. E só quem dá a vida e tira a vida é o Senhor. Então ele está aqui falando contra Deus, sim. Jó 6:4. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Olha só, ele está culpando Deus. Ele está aqui explicando o que está acontecendo com ele. Então ele está sim lamentando, desprezando a própria vida e, óbvio, dando a responsabilidade para tudo aquilo de Deus, que é Deus. No capítulo 6, de 11 a 13, diz assim: que esperança posso ter? Já não tenho forças. Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Gente, aquele Jó que Deus olhou lá do céu e disse para Satanás: vês meu servo Jó? Meu servo Jó é íntegro de coração, é adorador da minha pessoa. Pode fazer o que você quiser com ele. Esse mesmo Jó também é humano. Esse mesmo Jó também tinha um coração que precisava de restauração. É aí que está a palavra rema desta mensagem. O coração de Jó precisava ser restaurado. E só Deus é quem sabe a maneira correta de nos permitir passar por situações que vão restaurar o nosso coração. A minha dor não é a mesma da evangelista Vilma. Muitas vezes o que ele permite acontecer comigo, ela fala: isso daí, ela está chorando, não acredito. Então ele trata com cada um de maneira específica, de maneira especial. Cada um é tratado e é restaurado
pelo Senhor de maneira especial. Ele sabe quando nós precisamos de restauração. Por isso esse é o ano que ele escolheu para restaurar a sua igreja. Amém? Ainda no capítulo 7, verso 7. Jó 7, verso 7. Ele diz assim: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, meus olhos jamais, ou seja, nunca mais, hão de ver a felicidade. Como ele pode falar isso para Deus? Meus olhos jamais, quer dizer, mas amados, eu estou trazendo isso para vocês porque eu pensava isso. E eu quero trazer para vocês um Jó, ser humano, para que vocês vejam, quando a gente está no meio desse sofrimento, que a gente tem que buscar no único que pode nos restaurar. Esses amigos de Jó só acusaram ele, esses 3 amigos. Eles falaram que a culpa era dele, que ele era pecador mesmo, que ele não ajudava direito as pessoas, enfim. Se você lê os textos dos amigos, você vai ver que eles os acusaram. Eles estavam tentando ajudar o amigo, mas com acusações. E amados, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não vê o amigo sofrendo por algum motivo? A primeira coisa que a gente faz, está em pecado, né? Ah, esse tá, só pode. Se Deus está fazendo passar por isso, é porque está em pecado. E você quer ir lá e julgar e condenar o amigo, ao invés de sentar e chorar com ele. Depois a gente vê mais para frente que aparece um 4º amigo de Jó. O nome dele é Eliú. E esse Eliú vai falar da grandeza do Senhor para ele. Esse Eliú vai falar para ele que Deus é aquele que pode todas as coisas. Deus é quem controla tudo. Adore o Senhor em tempo e fora de tempo. Adore o Senhor na tribulação, na dor, na alegria, na tristeza, no choro, na escassez. Jó chegou a falar para Deus: como é que eu vou ter agora alguma coisa? Como é que eu continuo vivendo se eu não tenho mais os meus recursos? Ou seja, ele tirou todo o poder de Deus, diminuiu o Deus que ele servia a quase nada, porque ele só estava confiando nos recursos que ele tinha, na saúde que ele tinha, na plantação, no gado. Entenderam? Ele estava confiando em tudo, menos em Deus. E tentando entender, muitas das vezes, por que Deus estava fazendo aquilo. Porque ele estava se achando o rei da cocada preta. Nós vamos ler agora para a gente ver a arrogância de Jó diante do Senhor. Jó 6,30. Ele está falando aqui com Deus. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca consegue discernir a maldade? Ou seja, ele se sentia um santo mesmo. Não tinha pecado, mas a Bíblia fala que aquele que diz que não peca já está pecando. Nós somos falhos sim, nós pecamos sim, e muitas vezes nós é que somos os próprios motivos de estarmos sofrendo determinadas coisas. Porque Deus só consegue restaurar daquela forma, porque sabe que nós precisamos mudar em algumas situações. Jó 10, versículo 2. Direi a Deus: não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Ou seja, ele estava com uma arrogância falando com Deus, daquele jeito, só o bagaço da laranja, irreconhecível. Ele estava diante de Deus arrogante. E quantas vezes, amados, a gente não chega assim na presença do Senhor? A gente não chega diante do Deus Todo-Poderoso chamando-o de empregado. Porque isso aqui é como se ele estivesse tratando com um dos serviçais que ele tinha na fazenda. O que o Senhor tem contra mim? Quem sou eu para falar isso para Deus, o Criador do céu e a terra, o Todo-Poderoso? Mas muitas vezes nós falamos. Jó 10, 15.
Se eu fosse culpado, ai de mim, quer dizer que ele já fala que não é a culpa dele. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na aflição. Ou seja, ele era tão santo quanto Deus, ele não tinha nada para aprender naquela situação. Jó 12, 2 e 3. Sem dúvida vocês são o povo, isso ele falando para os amigos dele. E a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Vejam a atitude de Jó diante dos amigos. Apesar dos amigos terem dito que não deveriam, mas eles foram ali para consolá-lo. Jó 13, 23. Quantos erros e pecados eu cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Jó, nesses versos que nós lemos, Jó se mostra totalmente arrogante. E ele se iguala a Deus. Ele conversa com Deus de igual para igual, como quem diz: escuta aqui, quem é o Senhor? Cadê a humilhação? Cadê o reconhecimento do Rei dos Reis? Cadê a sabedoria em tratar de um Deus que é soberano? Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós falamos, com as coisas que nós pensamos, com as coisas que nós sentimos em relação ao nosso Deus. Porque quando nós pensamos que estamos lindos, maravilhosos, como Jó, tudo maravilhoso, aí é que a gente cai. Aí a gente cai na arrogância, na prepotência, né? Na falta de humildade, de simplicidade. E aí Jó considera Deus injusto, mas ele está confuso. Aí eu já vejo um Jó recebendo algumas mensagens diferentes e voltando à tona. Nós vamos ouvir. Jó 19, 11. Ele diz: sua ira acendeu-se contra mim, ele me vê como inimigo. Jesus amado, ele diz isso para Deus. Jó 19, 25. Aí no mesmo capítulo ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Veja que ele já está confuso na maneira que ele fala do Deus que ele serve. Né? Ele crê que o Redentor dele se levantará, mas ao mesmo tempo ele diz que Deus o vê como inimigo. Jó 27, de 2 a 4. Pelo Deus vivo que me negou justiça, oh Jesus, Todo-Poderoso, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. A gente já começa a ver um Jó diferente, já confuso, já arrependido, porque ele já consegue reconhecer o Deus que ele serve, mas ao mesmo tempo ele ainda acha que Deus é inimigo dele, enfim, né? Deus está fazendo aquilo porque Deus é ruim, é mau. A maldade de Deus veio sobre mim. Enfim. Jó 29, 2. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Olha só, ele reconhece Deus, mas ainda assim está confuso. Porque Deus não deixou de cuidar dele nem um segundo. Tudo aquilo era prova e era processo de restauração. Tudo tem um processo de Deus. A restauração que o Senhor quer fazer com a nossa igreja, com as nossas vidas, com a nossa família, tem um processo. E Jó estava cego pela dor, pelo sofrimento, como nós ficamos também muitas vezes, e ele esquece que Deus cuida dele.
Ele acha que Deus um dia cuidou, mas agora o abandonou. Ele está largado, jogado. Ele crê em Deus, ele sabe quem é Deus, o Redentor virá, mas ele crê que Deus foi injusto com ele. Ele não aceita. Aquilo não era certo Deus fazer, porque Deus não é justo. Deus agiu com ele com injustiça. Veja só. Aí Jó 31, 6. Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Ele ainda insiste em dizer que Deus está sendo injusto com ele. Muitas vezes nós olhamos para nós no espelho e nos achamos, né? Aquela frase que eu acho engraçada, a última Coca-Cola do deserto. Porque nós estamos vindo para a igreja, todos os cultos, porque nós estamos ofertando, dizimando, porque nós estamos fazendo a obra do Senhor daquele jeito que a gente acha que é o melhor. Mas e aqui dentro? Como está o nosso coração? Como está a nossa busca pelo Senhor? Se tiver um obstáculo na frente, como é que a gente vai se portar? Se Deus tirar qualquer coisinha da gente, como é que a gente vai olhar para Ele? É isso que o Senhor quer que a gente reflita nesta tarde. Que Ele é um Deus justo. Ele jamais vai tratar com um filho ou filha dele com injustiça. Jamais. Ele não é mau. O Deus que nós servimos é um Deus de amor. Ele entregou o seu único filho para que eu e você tenhamos a possibilidade de ter vida eterna no céu com Ele. Então esse é o Deus que nós servimos. É um Deus justo. E aí Deus fala com Jó, no capítulo 38, verso 1 a 3. São vários versículos, mas como o livro de Jó todo é maravilhoso, a gente precisa ler todo, como eu fiz, eu li o livro todo. Eu vou ler só alguns versículos. 38, de 1 a 3. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse. Amém? Você recebe que do meio da tempestade o Senhor fala conosco? Glória a Deus. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. E Deus faz um montão de perguntas. Onde você estava quando eu criei, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, enfim. Coloca Jó bem no lugarzinho dele, como ele coloca a gente também, muitas vezes. E aí sim, Jó se arrepende e reconhece a grandeza do Senhor. No capítulo 42, os versos de 1 a 6. Que diz assim, depois de tudo que ele ouviu de Deus, depois de tudo que já tinha acontecido, ele responde. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Oh, aleluia! Esse é o Jó que o Senhor queria restaurar. Esse é o Jó que nós precisamos seguir de exemplo quando passamos pela grande tribulação. O Jó é um exemplo tremendo para as nossas vidas, porque olha tudo o que Deus permitiu Satanás fazer com ele. E ele, depois de tantas lições, depois de ouvir tanto que Deus teve que falar tantas coisas com ele, e deixar ele ali naquela dor, né? Sofrendo. E ainda assim, aí no final, ele
responde que ele sabe que Deus é aquele que pode todas as coisas. Ele é o único que pode todas as coisas. E ele é o Deus que justamente é longânimo. Porque vejam que ele esperou Jó reconhecê-lo. Né? Ele poderia ter mandado um raio na cabeça de Jó. Porque, gente, fala sério, né? Mas não foi assim. E aí, no verso 7 desse mesmo capítulo, vai dizer assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz, Bildade, Zofar fizeram o que o Senhor ordenou e o Senhor aceitou. Depois que Jó orou por seus amigos, que foi o que a gente leu, né, no primeiro, logo de abertura, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Vejam como Deus é um Deus perfeito, que não erra, que não tarda, que não falha. E ele fala com os amigos de Jó, né, repreende os amigos porque eles não fizeram aquilo que era para eles terem feito, se deslocaram de tão longe para ir até lá, e ele pede que eles façam um sacrifício, e ele só receberia se Jó orasse. E só depois que Jó orou pelo sacrifício dos amigos, pelos amigos, ou seja, liberou perdão, houve restauração na amizade, houve, né, libertação naquele momento, então aí sim, aí ele curou a Jó, restaurou, deu tudo em dobro que ele tinha antes, filhos, riqueza, saúde, tudo. Esse é o Deus que nós precisamos lembrar que nós servimos. Este é o Deus. Ele repreende aqueles que ele ama, porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós precisamos ser restaurados. Ele sabe quando a nossa alma, nosso espírito precisa ser quebrantado. Muitas vezes a religiosidade nos cega. E Jesus veio à terra com esse objetivo, de pregar o amor e o arrependimento daqueles que estavam cegos pela religiosidade. Então nós precisamos todos os dias entender e reconhecer que somos pecadores, que não somos nada diante do grande eu sou, diante do Rei dos Reis. Precisamos reconhecer que somos falhos, que ele é justiça sim. O nosso Deus é justo, ele nunca falha, ele nunca tarda, ele nunca mente, ele nunca erra, ele não escreve certo por linhas tortas, ele desentorta tudo, ele não tem sombra de variação e não há dúvida nele. Esse é o Deus que nós servimos. Quando ele permite as situações nas nossas vidas, é porque ele vê o nosso coração carente de restauração. Então, muitas vezes nós precisamos passar por tribulações, e até o apóstolo Tiago diz: agradecei quando passai por essas provas. Porque para que o diabo não tenha legalidade nas nossas vidas, nós precisamos ser restaurados. E Deus conhece a área da nossa vida que nós precisamos de restauração. Então nós precisamos receber com gratidão tudo o que o Senhor tem para nós, porque tudo tem um propósito dele. Muitas vezes ele permite situações nas nossas vidas, eu falei isso para o evangelista Vilma antes de começar o culto, para que nós tenhamos que sequer uma pessoa para ouvir o nosso testemunho. Uma.
talvez seja uma só, talvez seja milhares, mas que seja uma, é propósito dele, de ouvir aquilo que você passou e dar um conselho para aquela pessoa não sofrer aquilo que você sofreu, para que a pessoa saia mais rápido daquela situação do que você. O Senhor está voltando. As lutas e as dificuldades fazem parte da nossa preparação para ouvir a trombeta tocar. Jesus está às portas. Ontem nós ouvimos aqui a evangelista Débora falar algo que eu achei maravilhoso e tocou meu coração. A igreja está se despedindo da terra, porque o noivo está vindo buscar a igreja. Então, que nós possamos abrir o nosso coração neste ano de 2022. E como Jó, desejar ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, que faça mudar toda a nossa história, que nos restitua tudo em dobro. E que nós possamos, como Jó, ser um exemplo para muitas outras pessoas. Que quando alguém vier falar para nós, nossa, no meio de tudo isso, você ainda está indo naquela igreja, você ainda está adorando esse Deus? Sim, eu estou, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o que é melhor para mim. Se eu estou passando por isso, Ele tem propósito, Ele sabe que eu preciso ser restaurada, Ele sabe que eu consigo passar, porque, queridos, uma coisa é certa, o Senhor não permite nada nas nossas vidas que a gente não tenha condição de suportar, nada. Tudo Ele permite segurando na nossa mão. A gente não enxerga, a gente não vê, mas Ele está lá segurando firme nas nossas mãos. O tempo todo, porque Ele sabe qual é o nosso limite. Quando Ele percebe que nós chegamos no limite, Ele vem e age de alguma maneira, dá um escape, traz a solução, a vitória, seja o que for. Esse é o Deus que nós servimos. Que nós possamos dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus em todo o tempo, mesmo diante de toda essa situação que estamos vivendo, porque Ele é o único digno e não está dizendo, nunca foi dito que seria fácil e também nunca foi dito que a gente só tem que adorar Ele na alegria. Não, a Bíblia diz, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Esse é o Deus que está falando conosco nesta tarde. Esse é o Deus que tem restauração para nós nesse ano. Esse é o Deus que tem cura, que tem conversão da nossa família, que tem trabalho, que tem sentimento para nós. Na nossa área sentimental, Ele quer restaurar, Ele quer trazer tudo novo nas nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero cantar um louvor agora, eu quero que você me ajude a cantar, porque eu não sei se eu vou conseguir até o final. Esse louvor que toca muito o meu coração, porque eu sempre me lembro dessa história, né? Desse momento que eu vivi, e eu espero que o Senhor me ajude, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus, aleluia, Senhor. Ah Deus, só Tu és maravilhoso, Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Tu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Bendito seja, Senhor, a Ele, só Ele, a honra e o louvor. Só a Ti, Senhor, só Tu merece toda a honra, toda a glória, oh, toda adoração, todo louvor. Harabassurianda candalasa, harabassurianda candalabasso. Aleluia, aleluia. Oh, amados, o Senhor está nesse lugar e Ele quer nos restaurar. Você pode se colocar em pé. Vamos orar agora. Vamos pedir ao Senhor a restauração. Mas deseje ser restaurado lembrando do testemunho de Jó. Não importa o que o Senhor tem, Ele estará cuidando de cada detalhe. Nenhum só segundo vai sair do controle dEle. Então creia, Senhor, nós Te louvamos, Deus. Ah, Pai, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus santo, poderoso, um Deus de honra, um Deus de glória, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê, Senhor. Nada passa desapercebido das Tuas mãos, dos Teus olhos, Pai. Nesta tarde nós viemos pedir, Senhor, restaura-nos. Ah, Senhor, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o Teu rosto sobre nós, para que sejamos salvos, Senhor, como diz o salmista. Ah, Senhor, nós precisamos ser restaurados, nós queremos, desejamos. Então vem, Senhor, pode fazer,
pode fazer da sua maneira, Senhor. Nós queremos te entregar a nossa vida, para que o Senhor faça da maneira que o Senhor desejar, da maneira que o Senhor tiver vontade de fazer, que seja a tua vontade, o teu querer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.